A Frente Parlamentar da Agropecuária já pediu o desarquivamento da proposta de emenda à Constituição que transfere para o Congresso a última palavra sobre a demarcação de reservas indígenas. Mas as lideranças indígenas prometem reagir se o assunto voltar a ser discutido aqui na Câmara. É sobre isso que eu converso agora com o deputado Adilton Saquete, do PSB do Mato Grosso, convidado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, seja bem-vindo aqui ao estúdio da TV Câmara. E eu gostaria de perguntar, no Mato Grosso, há esse conflito entre produtores rurais e indígenas? Não tem conflito estabelecido. Está se criando os conflitos. Está se criando quando há uma situação que nem houve a desintrusão de Suiamiçu. Lá não se respeitou o lado do produtor, simplesmente se patrolou o que tinha, se tirou quem estava e é terra de índio. O que a gente quer, e eu acho que é isso que é o motivo do desarquivamento da PEC, é para que se discuta com clareza e se crie regras claras. Já tem decisões do Supremo, já tem forma clara de fazer isso e continua esse espírito de expansão das reservas do Mato Grosso que não pode continuar. Não é que o índio não tem direito, não é que vai se tirar a terra de índio, não é que vai se impedir índio de defender seus direitos. Mas nós não podemos criar um clima que está se criando no nosso estado. Reservas consolidadas, cidades consolidadas, que até então nunca teve nenhuma discussão com o índio, passa a ter discussão de que lá foi um dia terra de índio. Então, claro, se isso passa a ser uma verdade, que todo lugar é terra de índio, nós todos temos que ir embora do Brasil, porque aqui era terra de índio. O que nós temos que fazer é deixar claro, o nosso estado, o Brasil, precisa de um regramento claro e transparente de como faz as demarcações de terra. E quem é proprietário tem que ser respeitado. Ninguém está na terra como invasor. Entrou lá, tem documento, está estabelecido, tem sua casa, sua moradia, de repente, da noite para o dia, é terra indígena, não tem indenização, não tem nada e se tira a pessoa. Nós vivemos num país democrático de direito. Respeitamos o direito dos índios, mas tem que respeitar o direito de propriedade de quem está em cima da terra. Eu acho que é uma questão que tem que ser amadurecida, tem que ter grandeza dos dois lados. Ninguém quer conflito com o índio. E se você conversa com lideranças indígenas lá do nosso estado, também eles têm o sentimento de que tem que haver um regramento para isso. Em reunião com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o deputado Sarney Filho, da Frente Parlamentar Ambientalista, até se colocou como mediador entre os dois lados, entre a Frente Parlamentar da Agropecuária e lideranças indígenas, como uma possibilidade de acordo antes que a PEC voltasse a ser analisada. O senhor acredita que haja essa possibilidade de uma negociação alternativa para que o Executivo mudasse regras da expansão ou da demarcação das reservas que faltam ser delimitadas? Se a gente falar que não pode já fechar o diálogo, eu acho que a gente erra. Sempre o diálogo é bem-vindo com qualquer parte, principalmente quando tem gente que quer contribuir para que as coisas aconteçam. Agora, do jeito que está, que não pode ficar. Não dá para aceitar desta forma. Eu tenho, junto com a minha família, uma propriedade que é lindeira com os índios. Eu cheguei, comprei, paguei, tenho documentos da área. Amanhã ou depois chega alguém lá e diz, não, aqui é terra de índio. E esse tempo todo da minha vida, fui lá, eu era moço, eu não tinha cabelo branco, eu não era careca, eu botei minha vida ali. E agora chega da manhã, aqui é índio. Então é isso que eu acho que tem que ser normatizado e deixado muito claro. Agora, obrigada. Deputado Adilton Saquete, na questão, assim, aqui na Câmara, que outros assuntos o senhor acredita que sejam essenciais para o agronegócio, para discutir? Primeiro que nós temos que aliviar o peso do Estado nas costas do cidadão. E é de todo o cidadão. Não apenas do produtor rural. Não apenas do produtor rural. O produtor rural hoje, para ser produtor rural, ele tem que andar com uma pasta embaixo do braço, porque daqui a pouco vem o fiscal de tributos, ele tem que ter o controle fiscal dele lá. E vem o pessoal do meio ambiente, ele tem que ter as licenças ambientais, que não são uma só. Ele tem que ter LAU, ele tem que ter CAR, ele tem que ter toda a documentação disponível. Ele tem que ter licença da parte de uso de agroquímico e todas as instalações adequadas para tal. Então, há um peso muito forte do Estado em cima do cidadão. Eu estou citando esses exemplos porque é da minha atividade, mas o Estado hoje é muito tutelador. Nós temos que ter um Estado mais servidor e menos tutelador. Então,
Então, em qualquer parte da sociedade, você vai ver que tem gente que cobra do Estado o excesso de burocracia. Você, para desencravar qualquer documento dentro do Estado hoje, você sofre, tem muita dificuldade. Para você fazer Eu falo, então, das áreas que eu tenho conhecimento de causa, que é aquilo que nós vivemos todo dia. Você vai tirar um título dentro do INCRA, você não consegue, demora, é lento. Eu tenho lá no nosso estado uma centena de casos, inclusive eu, de titulação de terras que está encaminhada há mais de 10 anos e não acontece. Então o Estado tem que se modernizar, o Estado tem que ser servidor nessa hora do cidadão, aquele que cumpre as leis, aquele que cumpre as regras, ele tem que rapidamente receber o seu documento. Vamos pegar um exemplo. Ou seja, eficiência, você está cobrando eficiência do Estado e aliviar o Estado em cima do cidadão. Vamos olhar o que houve lá no Mato Grosso recentemente, de uma operação de Polícia Federal com produtores, com assentados que compraram, venderam lotes. Aquilo não pode ser daquela forma. Tem produtor rural que foi assentado no nosso estado já com 15 anos e não tem documento da terra até hoje. Quer dizer, essas coisas que têm que ser trabalhadas. O nosso estado é um estado que tem condições de ser, e já é o grande produtor desse país, mas pode ser muito mais. Tem áreas que estão ocupadas com pastagem, que pode virar agricultura. Então, nós temos que modernizar a relação do Estado com o cidadão, e principalmente no nosso setor. Há um preconceito muito forte quando a gente fala agronegócio. O agronegócio nada mais é do que qualquer atividade agrícola, em qualquer tamanho. Porque se há uma negociação, se há uma atividade e tem uma comercialização dessa atividade, é agronegócio. Então não pode ter esse preconceito que hoje existe. Se imagina que o que é agronegócio é coisa de grande, é coisa ruim. Não, seja do pequeno produtor, que pratica agricultura familiar, até o produtor de larga escala, que exporta. Né? Exatamente isso. Nós temos que criar um conceito único para quem produz, ter regras claras, transparentes. E a gente vê muita coisa, quer seja na questão ambiental, tem que desburocratizar. Ninguém está pedindo aqui para entrar desmatando, para entrar destruindo a natureza, não. Tendo regras claras e transparentes, você segue dentro da legislação. Acredita que há ainda essa visão de que não é possível produção rural respeitando o meio ambiente? Assim, ainda é visto... Não, eu digo assim, eu pergunto para o senhor, ainda se usa esse embate? Não existe isso. O maior interessado em preservação é quem vive da terra. Porque se ele destruir a área e aquilo que dá a renda dele, ele vai buscar renda onde? Até porque o Espírito Santo hoje, por exemplo, está sofrendo uma queda na produção de café por falta d'água, justamente, né? Exatamente. Você tem que ter o cuidado com o meio ambiente onde você está. Nós vivemos numa época onde tem tecnologias para as ocupações, tem clareza muito maior hoje do que tinha 50 anos atrás. Então tem que se usar todas as tecnologias, tem que se respeitar realmente o meio ambiente. O problema é que a gente vive algumas realidades e muitas vezes se pega por uma realidade de uma região e se generaliza para o país inteiro. O nosso país é um continente, então tem situações que tem que ser bem específica de uma região, tem que ser discutida naquela região, observada aquela região e dá para tranquilamente, com responsabilidade, ocupar o nosso estado. Eu estava numa palestra um dia na França e vi um negócio que me chocou. O palestrante brasileiro levou lá e mostrou 2 exemplos de ocupação. Um exemplo com responsabilidade ambiental e outro exemplo sem nenhuma responsabilidade ambiental. E no meio da palestra ele começou a dar o foco nas 2 propriedades aonde eram. Uma propriedade era aqui no Brasil, outra propriedade era lá. Só que a que estava cuidada era aqui, a que estava degradada era lá. Então, eu acho que esse é um contexto que tem que ser discutido a nível mundial, preservação de beira, de rio. Quais os países que preservam suas águas que nem nós preservamos? Qual o país que tem no mundo que tem reserva legal que nem nós temos? Tá? E isso não é para ser motivo de preocupação, é para ser motivo de orgulho para nós brasileiros, tanto produtores quanto urbanos que vivem aqui, que nós temos que ter responsabilidade. Claro que embates terão, claro que tem que ter essa discussão para melhorar as coisas. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você por essa oportunidade. Nosso tempo hoje já chegou ao fim, mas eu espero receber o senhor novamente aqui no Palavra Aberta. Ok, Fabiana, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu conversei com o deputado Adilton Sacchetti, do PSB do Mato Grosso, sobre demarcação de reservas indígenas e agropecuária. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta ou as outras edições do Palavra Aberta na internet. O endereço da nossa página é
câmara.leg.br/palavra aberta, tudo junto. Ou então mande uma mensagem para o endereço eletrônico palavra-aberta@câmara.leg.br. Outra alternativa é ligar gratuitamente para 0800 619 619. Eu sou Fabiana Mello e espero você numa outra oportunidade. Até lá.